conosco mais uma vez. Estava com o som travado. Bom dia, Thalita. Bom dia, professor Viaro. Sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes do Café da Manhã do DCM. Tudo bem, meu caro. É sempre bom falar contigo também. Davi, a minha pergunta ela é bem direta para ti. O Brasil é uma encrenca de administrar, Davi? O Brasil é uma encrenca de administrar? Essa frase remete, né, ao posicionamento do ministro Fernando Haddad. Bom, uma pergunta difícil, tá? O Brasil, de fato, é um país com uma complexidade, com desafios imensos, né? Nós vivemos uma profunda e violenta guerra de classes. As classes dominantes estão numa ofensiva brutal contra a classe trabalhadora, em uma conjuntura muito desafiadora, né? Em que, por um lado, temos uma extrema-direita ainda muito forte, fascista, violenta, autoritária, negacionista, com muita força no Congresso Nacional, com muita força no conjunto da sociedade. Por outro, nós temos setores do governo que buscam se alinhar às classes dominantes, ao mercado financeiro, como uma tática para vencer a extrema-direita, sinalizando o seguinte para as classes dominantes: nós somos melhor, nós gerenciamos melhor o projeto neoliberal do capital do que a extrema-direita. Portanto, nos apoiem. Então, é um pedido de socorro para as classes dominantes, oferecendo em troca a gerência do projeto que não foi o eleito nas urnas. Essa tática, ao meu ver, primeiro, ela gera retrocesso para a classe trabalhadora e, portanto, a princípio, ela é inaceitável. Segundo, ela é contraproducente. Por quê? Porque ao invés de você derrotar a extrema-direita fazendo pacto com as classes dominantes via programas de austeridade fiscal, isso fortalece a extrema-direita ao esgarçar o tecido social e a comprometer a base de apoio do governo federal na sua militância mais fiel, por exemplo, os professores, né, em movimento de greve. Então, eu acho essa uma tática muito contraproducente. É óbvio que os desafios são imensos, mas essa tática me parece inadequada. Na história do capitalismo, medidas de austeridade fiscal costumam levar a um profundo esgarçamento social, insatisfação popular, principalmente quando aplicados por governos de esquerda, progressistas, ou com viés democrático, e isso fortalece a extrema-direita e o fascismo. Tá? Essa história ela aparece mais ou menos bem amarrada no livro da Clara Matei, A Ordem do Capital, né? Traduzida recentemente pela Boitempo. Ela faz uma história da associação entre austeridade fiscal e fascismo, né? Mostrando o elo entre essas coisas. Foi escrito, salvo engano, foi em 2019, esse livro, né? Enfim. E ali fica muito claro, né, que essas políticas de esgarçamento social, de insatisfação generalizada, geradas por programas cortes, gastos, redução do crescimento do salário mínimo, esse tipo de coisa, tá? Inflação de custos, preços de alimentos, tudo isso gera insatisfação popular, e aí a extrema-direita fascista ela se apresenta como antissistema nesses momentos, né, de esgarçamento do tecido social. Então, eu acho uma furada, um erro tático grave, a tática do ministro Fernando Haddad de tentar se vender para as classes dominantes como o melhor gerente possível do projeto neoliberal que está em curso desde 2015, falando o seguinte: eu sou o melhor gestor do projeto de vocês do que um ministro da extrema-direita seria. E, com isso, ele busca o apoio das classes dominantes para permanecer, né, para ter governabilidade, para uma futura reeleição em 2026 dele ou do Lula. Agora pela manhã, está sendo discutida a revisão de gastos públicos em uma reunião com o presidente Lula, com os ministros da Junta de Execução Orçamentária, conforme informações do Estadão.
Esse colegiado tem o Haddad, a Tebet, o Ernest Dweck, da gestão, e o Rui Costa, da Casa Civil. E antes de viajar para a Itália na semana passada, para participar do G7, o Lula pediu ao Costa que marcasse esse encontro do órgão orçamentário. A revisão de despesas dependerá da aprovação de Lula e, posteriormente, da disposição dos parlamentares, incluindo os do PT, em aprová-la na Câmara e no Senado. E a reunião também avaliará a possibilidade de um maior contingenciamento de gastos no próximo relatório bimestral de receitas e despesas previstas para julho. O objetivo é demonstrar comprometimento com a meta fiscal de 2024. Lula, e eu estou lendo aqui, gente, o nosso site do Diário do Centro do Mundo, Lula deseja evitar que o contingenciamento afete a educação e a saúde. Em uma coletiva de imprensa na Itália, o mandatário ressaltou que não quer alterar esses pisos constitucionais, que são ajustados conforme o desempenho da receita e assim crescem acima do limite do arcabouço fiscal. Como é que tu vê, meu cara, essa reunião e essa discussão da revisão de gastos públicos? Isso é algo necessário a ser feito neste momento ou também é uma espécie de amarra com comprometimentos com o Congresso para garantir a governabilidade? Bom, em primeiro lugar, isso não tem absolutamente nada a ver com o Congresso, tá? Absolutamente nada. Eu tenho uma hipótese, Viara, tá? Uma possibilidade, perfeito? Não posso comprovar isso. O Haddad, ele está sendo enganado ou ele está enganando o presidente Lula e a população? Ou ele foi enganado? Vou explicar o porquê disso. Novo arcabouço fiscal, eu falei isso aqui no DCM 10 vezes há 1 ano e meio, que isso ia acontecer nesse exato momento de 2024, tá? Então tem textos, cálculos, estimativas mostrando isso desde que o primeiro slide do novo arcabouço fiscal foi apresentado, eu falei isso que eu estou falando aqui, não estou falando isso porque aconteceu essas movimentações agora. Eu falo isso desde sempre. O novo arcabouço fiscal, ele é uma regra, uma lógica fiscal que independe das receitas. Tá? Ele não tem absolutamente nada a ver com aumento de receitas para ser sustentável. Isso é uma mentira. Matematicamente, isso é mentira, factualmente. Um fato matemático. Tá? Isso depende de receita. A sustentabilidade do novo arcabouço fiscal, desde que ele foi apresentado em abril de 2023, ela depende da quebra do piso da saúde e da educação e da desindexação do salário mínimo, da Previdência Social e do BPC. Isso é uma conclusão matemática. Ele independe de receita. Então, tudo isso é um teatro. Ou é uma maluquice matemática, um terraplanismo total. Tá? Independe. Inclusive, vamos lá, por quê? Porque a regra geral do novo arcabouço fiscal, esse é um tema chato, mas eu acho que a população tem que saber para entender o que está em jogo ali no Congresso, né, nesse debate todo que o Haddad teve com o CEO do Santander, porque o mercado sabe dessas coisas e a gente não sabe. Tá? Então é importante dizer isso. O novo arcabouço fiscal ele faz o seguinte, ele permite que os gastos públicos primários, tirando aqueles financiados com dívida pública, cresçam numa taxa de 70% do que as receitas cresceram. Perfeito? Então, se as receitas crescerem 10% nesse período, no próximo período eu posso aumentar os gastos só em 7%. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho saúde e educação hoje, de acordo com a Constituição, crescendo junto com as receitas, o que acontece? Eu tenho as receitas cresceram 100%, saúde e educação crescem 100%. Salário mínimo cresce próximo de 100% também, portanto, parte da Previdência e do BPC inteiro cresce a 100%. Só que o teto permite que os gastos gerais cresçam só 70% do que as receitas cresceram. O que isso significa? Que é uma incompatibilidade matemática entre a taxa de crescimento de gastos, independente das receitas, porque ambos estão em relação à receita. Entende? Perfeito? Então, se é 1 é 0,7, isso não importa a receita nessa lógica, tá? Crescimento de receita, isso não importa, definitivamente. O que eu tenho? É como se eu tivesse, como se o teto de gastos fosse um grande caminhão, imagine uma estrada pequena e um grande caminhão, tá? Ele está fechando a estrada inteira, ele ocupa as duas faixas. E atrás eu tenho um carro da saúde e um carro da educação, andando atrás desse caminhão, a uma distância. Esse caminhão está correndo a 70 km por hora, que é a taxa máxima permitida para o caminhão. Porém, a saúde e a educação, elas têm uma outra regra, que está na Constituição, acima da lei que definiu a velocidade máxima do caminhão de 70 km por hora.
E nessa regra, os carros da saúde e da educação, eles correm a 100 km por hora. Tá? O que vai acontecer? Eles vão bater. Eles vão bater. Enquanto eles não batem, o que está acontecendo? A saúde e a educação está atropelando as despesas que não tem piso constitucional, que não tem proteção constitucional. Tá bom? Então, a gente está se aproximando desse momento da batida. Ou seja, com a saúde e a educação crescendo, em contexto de teto de gastos, o que força que despesas dos outros ministérios sejam remanejadas para a saúde e para a educação. Então, conforme a saúde e a educação crescem de acordo com as receitas, ou seja, quanto mais as receitas crescem, mais contingenciamento você tem que fazer nas outras áreas para passar para a saúde e para a educação. Você tem uma crise de gestão orçamentária criada pelo novo arcabouço fiscal que só pode ser necessariamente, matematicamente corrigida com a quebra dos pisos da saúde e da educação. Ou seja, eu tenho que reduzir a velocidade dos carros da saúde e da educação para 70 km por hora. Eles têm que parar de andar 100 km por hora. Tá? Aqui não é um debate de receita. Esse debate de receita é um teatro. Por que é um teatro? Eu digo, a minha hipótese. Hipótese 1, Haddad é ignorante e terraplanista da matemática. Tá? É uma hipótese. Quando ele fala numa comissão, é uma hipótese, assim, a melhor hipótese para ele é essa, tá? Que ele mentiu o tempo todo e que ele foi enganado por alguém que escreveu um novo arcabouço fiscal. Quando ele fala que ele tem duas chances de fazer ajuste fiscal no Brasil, uma pelo lado das receitas, ampliando receitas, e outra pelo lado dos gastos, ele está falando assim, olha, eu tenho a possibilidade de aumentar receitas no Congresso Nacional e não mexer nos gastos sociais. Não é nem isso que ele está querendo dizer o tempo todo. Aí ele monta um teatro para chegar na seguinte conclusão. Nossa, tentei, vocês viram, eu lutei o tempo todo, estou lutando há um ano e meio para aumentar a receita e o Lira não deixou. Vai sobrar fazer o ajuste pelos pisos. Sendo que a primeira opção nunca existiu. A primeira opção nunca existiu. Nunca. Você pode aumentar a tributação sobre... Pode, mas isso não tem nada a ver com o ajuste fiscal que o arcabouço fiscal exige em termos de taxa de crescimento de gasto. Então essa hipótese nunca existiu, então me parece um teatro. Se ele achou que essa hipótese existiu, assim, é algo grave porque ele está ignorando a matemática e a equipe dele é muito incompetente. Eu provei isso em artigos acadêmicos, em textos de artigos de opinião, que isso ia acontecer, tá? E isso é um fato. Isso é um fato, você pode entrevistar qualquer pessoa do mercado financeiro que ela vai concordar integralmente comigo sobre isso. E se me botar perto de alguém do Tesouro, aqui ele vai concordar absolutamente com o que eu estou falando. Inclusive, o secretário do Tesouro já disse exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Ele já confirmou isso tudo que eu falo oficialmente. Tem entrevistas dele, né? Geralmente nesses espaços mais destinados ao mercado, que ele fala exatamente o que eu estou falando, então não estou falando nada de polêmico. Pode ser polêmico porque a esquerda comprou uma farsa, uma mentira. E por que essa mentira é útil? E uma possibilidade do Haddad não estar sendo enganado e se enganando. Porque ele consegue atacar os pisos como se ele fosse o agente passivo nessa relação e como se só tivesse sobrado essa opção depois de ele tentar um ajuste fiscal progressivo pelo lado das receitas dos mais ricos. Sendo que esse ajuste nunca foi possível. Quer ver um exemplo disso, Viaro? Todo mundo pode pesquisar na internet. Por que ele teve que mexer no piso da saúde em 2023? Por que teve aquela polêmica no TCU e um jabuti inserido pelo Zé Caticino na Câmara dos Deputados para reduzir o piso da saúde em 2023? Por quê? Porque as receitas aumentaram mais do que o previsto. Veja isso, que curioso. Por quê? Porque a saúde cresceu mais do que eles estavam prevendo, tinha um teto de gastos. E aí eles tinham que botar mais dinheiro da saúde. Só que como tinha um teto de gastos, eles tiveram que tirar dinheiro de algum lugar para botar na saúde. Os outros ministérios, cidades, transportes e etc., não quiseram dar. Ou seja, tem que contingenciar um lugar para remanejar para a saúde. E aí o que ele teve que fazer? Rebaixar o piso da saúde. Então, se as receitas crescem mais do que o previsto, você acentua o conflito distributivo dentro do orçamento, tornando a política fiscal totalmente insustentável. Você cria uma crise de gestão orçamentária. Tá? O mercado sabe disso tudo que eu estou falando. Perfeito? O mercado bate na porta do Fernando Haddad há 2 semanas, em uma sexta-feira, um dia antes da Maria da Conceição Tavares morrer, em uma reunião do Haddad com o CEO do Santander. Qual é o contexto dessa reunião que ficou claro depois, porque o mercado vazou essa reunião? Não foi o Fernando Haddad, foi o mercado que vazou, e inclusive ele reclamou, né, dessa falta de ética do mercado, que vazou algo que ele disse numa reunião fechada. Qual o debate ali? O debate é, olha, Haddad,
nós temos essa incompatibilidade matemática entre os pisos que estão crescendo e um teto de gastos. Você vai ter duas opções, Haddad. Isso independe de receita, todo mundo sabe. Nessa reunião a gente se discute isso de receita. É só para a esquerda achar que há um combate, sabe? Um enfrentamento. Isso é besteira, besteira. Esse debate foi, olha, Haddad, você vai mexer nos pisos quando? A situação está pegando. Você sabe disso. Quando é que você vai mexer nos pisos? A Haddad fala, olha, isso depende do presidente Lula. Aí o mercado fala, olha, mas se depende do presidente Lula. Tem gente do PT falando que não quer mexer em piso. Então isso quer dizer que você vai ter que fazer o quê? Quebrar o teto e deixar o caminhão andar 100 km por hora. Ou seja, ao invés de você reduzir a velocidade da saúde e educação de 100 km por hora para 70 km por hora, você vai manter a saúde e educação a 100 km por hora, e esse caminhão, que é o novo teto de gastos, você vai quebrar o novo teto de gastos e vai deixar esse caminhão andar 100 km por hora para os carros não baterem. É isso que você pretende, Haddad? Você está querendo rasgar o novo arcabouço fiscal? Essa foi a pressão deles. Por quê? Porque agora a escolha do governo federal é manter o teto de gastos ou manter os pisos. Não tem outra coisa. Percebe? Não tem. Não tem. Então é necessário. Isso que o Haddad está levando hoje para o Lula é necessário. Tá? Então o presidente Lula vai ter que definir. Acabar com o novo arcabouço fiscal. Isso vai gerar uma crise no mercado financeiro. Perfeito? Não há mais solução. Tá? Não há outra solução. Ou atacar o piso da saúde e da educação, o que vai gerar uma crise com a militância da saúde com a militância da educação. Não há outra opção que não seja a crise. Agora, o presidente Lula vai ter que escolher com quem ele vai lutar. A escolha do presidente Lula é essa, acabar com o novo arcabouço fiscal. Antes dele nascer, porque é o primeiro ano que ele seria cumprido, 2024, ou seja, ele nunca vai existir. Ou acabar com os pisos. Não tem solução intermediária, percebe? Não tem nenhum debate pelo lado das receitas que mude isso que eu estou falando. Nenhum, absolutamente nenhum. Tudo isso é teatro. Por quê? Porque o Haddad vai forçar o presidente Lula o tempo todo que não está conseguindo as receitas. Se ele conseguisse as receitas, seria um desastre ainda maior. Porque o saúde e educação explodiria, ocuparia, o orçamento seria só para saúde e educação, em algum momento. Tá? Então, tem matérias boas do que ele está discutindo isso com mais qualidade, por incrível que pareça, é o mercado financeiro, porque ele entendeu a luta. Então, por isso que ele está lutando contra os pisos desde já. Então, para eles têm que derrubar o piso para eles não perderem o teto deles. O teto é do mercado financeiro, os pisos são nossos. E eles estão se enfrentando nesse momento. A Haddad tomou lado, enfrentando os pisos. E a Previdência Social, o BPC. Tá bom? E parece que há uma divisão de tarefas no governo, tá? A Tebet tem falado mais da parte da Previdência Social e do BPC, nas X-vinculações do salário mínimo, e a Haddad tem falado mais de saúde e educação. Mas isso daí, na minha opinião, o Haddad mentiu o tempo todo. Tem algumas provas que ele mentiu, tá? Que ele não foi enganado, que ele está enganando. Tem provas. Quais são as provas que eu tenho aqui para apresentar para você agora, tá? Vamos lá. Quando o arcabouço fiscal ele é apresentado, eu falei que os pisos, que ele exigiria o rompimento dos pisos. A Haddad nega isso o tempo todo, tá? Ele começou a afirmar isso só quando o mercado colocou a arma na cabeça deles. Basicamente isso que o mercado faz, né? Quando o mercado fez terrorismo, falou, meu irmão, assume aí, você vai mexer no piso ou no teto? Quando o mercado... Mas o secretário do Tesouro, Rogério Serol, você vai pegar matérias na Agência Brasil, canais oficiais do governo, né? Ele fala que há uma incompatibilidade entre o arcabouço fiscal e os pisos da saúde e educação, abril de 2023, e que havia a perspectiva do governo enviar uma PEC no segundo semestre para resolver essa contradição propositalmente criada, reduzindo o piso da saúde e da educação. O subsecretário dele falou isso publicamente em entrevista em abril de 2023. E ele nega conhecer isso. O secretário falou na imprensa, mas não falou para ele, segundo o que consta. É uma coisa curiosa. Pode ter acontecido? Pode. É uma possibilidade. Ele não lê jornal. O que é incompetência também, o que é grave, gravíssimo. Ele não está lendo o que o secretário dele está falando na imprensa e na Agência Brasil, em vários canais. Então, tem anúncio de PEC. Eu posso mandar aqui no chat, se você quiser botar, ó, para você. Vou só pesquisar aqui, ó. Um minutinho, eu acho, ó. Ó, vamos lá. Só para entender isso daqui. Então, se o presidente Lula também não sabia disso, foi enganado pelo ministro Haddad.
Nunca existiu debate pelo lado das receitas no Brasil. Isso tudo é teatro. Como é que funcionaria esse teatro? Eu pensando com a cabeça dele, tá? O que ele faria? Ele faria esse primeiro teatro, primeiro movimento, primeira cena. Fingir que quer taxar ricos e não consegue no Congresso. Ó, que surpresa. Não consegui no Congresso taxar os mais ricos. Então, vou ter que fazer o ajuste pelo lado dos gastos. Esse ajuste, obviamente, ele não enviaria uma PEC, ele não seria o autor de uma PEC, ele pediria alguém do Centrão para apresentar essa PEC. E aí o governo racharia a bancada do PT, a bancada dos partidos progressistas, parte apoiaria a PEC, parte não. Aí teria um grande teatro, né? Porque seria uma PEC do Centrão, a Haddad não tem nada a ver com isso. Aí o Haddad falaria assim, olha, eu vou acabar apoiando essa PEC, não é no meu projeto número 1, meu projeto número 1 era taxar rico, mas como não taxou rico, vai ter que ser essa PEC mesmo aí que o Centrão botou. Essa PEC seria aprovada, né, com parte da bancada do PT não votando a favor, falando que é contra, parte votando a favor, falando que é contra, mas é o que sobrou, dado que o Congresso Reacionário não taxou os ricos. Esse era o plano. Por que esse plano foi por água abaixo? Porque parte da esquerda se organizou para denunciar que essa PEC não é uma construção do Congresso. Quando é que eles mandariam isso? Em novembro desse ano, depois da eleição, porque isso é muito impopular antes da eleição. Não dá tempo por conta do calendário eleitoral, e é impopular porque você perde voto. Então, eles iam fazer esse jogo junto ao Centrão, tá? Um teatro. Então, a Haddad pediria alguém para apresentar essa PEC. O Arthur Lira aprovaria essa PEC, tá? Em conluio com o mercado financeiro. Você liberaria as bancadas progressistas para apoiarem ou não, então teria um racha no governo, uma aparente racha, sabe? Pessoas iam falar assim, eu sou contra, sou a favor. Aí a gente teria aquele racha de sempre, aquela encenação, e a gente perderia os fios da saúde da educação. Eu falaria que foi o Haddad, ele falaria que foi o Congresso, e correlação de força, faltou correlação de força no Congresso, e esse seria o debate da história. Mas e qual é o objetivo disso? Oi? Qual é o objetivo do Haddad com isso? O objetivo político, que você pergunta. Isso. Dele ter feito isso. O objetivo político é o que eu falei no início da live, tá? Obviamente, esse projeto não é um projeto que foi aprovado nas urnas e que o nosso campo apoia, certo? Ninguém no nosso campo apoia quebrar piso. O presidente Lula já deixou isso claro, a militância, ninguém. Então, é um projeto das classes dominantes. O que as classes dominantes querem? Precarizar, deteriorar saúde e educação para que o setor privado dessas áreas avance, né? Então, para você ter um processo de mercantilização dessas áreas. Por exemplo, se você tem muito recurso para a educação superior, você tem expansão das universidades, ampliação quantitativa e qualitativa. Isso obstrui espaço de acumulação para os conglomerados de educação superior, por exemplo, o Cogna do Lema, por exemplo. Perfeito. Então, se você tem uma expansão do que é público com mais qualidade, universal, gratuito, enfim, você tem uma obstrução de espaço de acumulação para o setor privado. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que reduzir o que é público para você poder avançar no privado. Tá? Isso é uma coisa lógica, né? Então, eles têm esse projeto de quebrar piso, desde sempre. Desde a ponte, está escrito na ponte para o futuro, isso que o Haddad está fazendo. Está tudo escrito lá, detalhado, ponto por ponto. Né? Ponte para o futuro está tudo, detalhe, é tudo isso que eu estou falando. Quem quiser entender, leia Ponte para o Futuro. Por que o Haddad Mas isso está diretamente ligado à necessidade, estaria ligado à necessidade de governabilidade dessa frente ampla? Estaria ligado a uma tática de governabilidade específica. Que qual é? Aí que eu vou entrar. Só para entenderem que isso é um projeto das classes dominantes. Né? Qual é o projeto? É um projeto de financiarização da educação, da saúde, de mercantilização e financiarização. Perfeito? Isso é um projeto. Tanto é que o Haddad ele já tem um grande pacote de renúncias tributárias para privatização de escolas, de saúde, de presídios. Decreto, inclusive, novo desse ano, já que saiu recentemente, que ninguém falou sobre. Então, ele tem um monte de... Ele tem renúncia tributária por Ratinho Júnior privatizar a escola, por decreto, tá? Assinado por ele. Eu posso provar aqui também, eu posso provar tudo que eu digo, tá? Porque a esquerda ignora isso tudo por conveniência, tá? Por covardia, por conveniência, por tudo isso. Qual é a tática? A tática é simples, eu vou falar o seguinte para as classes dominantes. Eu sou o melhor gestor do seu projeto. Eu sou quem tem a condição de avançar com esse projeto
sem maior resistência da classe trabalhadora. Avançar com um projeto que é contra a classe trabalhadora, contando com o consenso da classe trabalhadora. Ele se coloca, sim, para ganhar o apoio das classes dominantes e não entrar em guerra com ela. Ou seja, é um pacto, sim, de frente ampla com quem? Com as classes dominantes, né? Do setor financeiro, por exemplo, que querem avançar com esse projeto dos conglomerados da saúde, da educação. Então, é um pacto com eles, de governabilidade, com o apoio deles. Haddad ganhou 2 capas da Veja em um ano. 2 capas que parecia que ele era o Fernando Henrique Cardoso, elogiando. E ele ganhou apoio da Febraban escrito, uma nota de apoio da Febraban. Editorial do Estadão apoiando Haddad, editorial da Folha apoiando Haddad, editorial do Globo apoiando Haddad. Obviamente, essa é a tática de governabilidade que foi escolhida, tá? Ou seja, eu consigo conduzir o projeto de vocês sem maior tensionamento. Perfeito? Essa é a tática, tá claro, né? Não há dúvida. A Veja não vai elogiar o Haddad porque ela quer o bem da classe trabalhadora. Ou alguém acha que a Veja ela é a favor da classe trabalhadora e eu que sou contra? A Febraban é a favor da classe trabalhadora e eu que sou contra? Alguém acha isso mesmo, que a Veja agora que o Estadão é a favor da classe trabalhadora? Não é, né? Pelo amor de Deus. Então, se eles estão apoiando esse projeto, é porque o Haddad está conduzindo o projeto que é deles. Para a governabilidade. Óbvio, uma governabilidade feita de cima para baixo. Qual é o risco dele? Qual é o risco dele? Qual é o risco que ele tem? Primeiro, porque isso é errado, né? Por princípio. Por princípio, isso é errado. Mas vamos para o ponto de vista mais pragmático, mais concreto. O que pode acontecer? Ele pode não obter o consenso da classe trabalhadora para fazer isso. Com essa narrativa toda, com esse teatro que eu contei, esse teatro pode fracassar. E fracassou. Porque ele não contava que determinados setores iriam se organizar. Tá? Ele não contava com isso. Ele achava que em novembro ele ia conseguir articular todo o golpe. Todo o golpe está narrado na imprensa que eles queriam dar. Tem aí, ó. Eu te mandei aí, se você quiser botar aí para o pessoal ver, vai estar claro, tá? Isso daí não é uma novidade de agora. É que a esquerda só se organizou agora. Que a esquerda estava mentindo, parte da esquerda institucional, e ignorando que esses anúncios estavam sendo feitos. Chegou um momento que as entidades da saúde foram para cima do Haddad. E aí ele teve que se posicionar. Tá? O Haddad disse que não sabia dessa entrevista, de um ano atrás. Ele não sabia. Ele não sabia de nada. Foram mais de 10 entrevistas que eu contei. Ele fala que não conheceu nenhuma das 10, que não sabia de nada disso de piso. Que ele só descobriu agora. Tudo bem, pode ser verdade. Mas aí temos um problema grave que o ministro da Fazenda não está sendo formado e não está lendo o jornal. Isso é um problema grave, se foi isso. O outro é que ele está enganando. Bom, qual é o risco? Ele perdeu o apoio e o consenso. Se ele perde o consenso da classe trabalhadora, o que acontece na sequência? A classe trabalhadora vai falar, não, meu irmão, aqui você não mexe no piso e a gente vai lutar contra você. As classes dominantes vão olhar para ele e vai falar assim, cara, você é fraco. Você falou que tinha controle, que você conseguiria arrebentar piso. E você não está arrebentando. Você está quebrando esse pacto de governabilidade. Você está quebrando esse pacto de governabilidade, você está causando problema. Você não tem o controle da esquerda. Não tem, você perdeu o controle. O que acontece na sequência? Essa classe dominante que apoiava o Haddad, ela vai... A Febraban, que estava mandando uma carta apoiando o Haddad, se a militância vai para cima dele e derrota ele, a Febraban, na sequência, está apoiando a extrema-direita. Certo? Por quê? Porque é plano A e plano B. Ou seja, Haddad, você não é o gestor mais capaz. O gestor mais capaz vai ser o Tarcísio de Freitas, em 2026. Agora a gente vai virar oposição. E aí ele perde a governabilidade nesses termos. Ou seja, o novo arcabouço fiscal era um pacto de governabilidade, uma nova carta ao povo brasileiro. Tá? E dependia do quê? Do consenso da classe trabalhadora em um projeto que vai contra os interesses da própria classe trabalhadora. E parece que ele não está conseguindo esse consenso. E eu vou trabalhar para ele que ele não consiga mesmo. O que isso vai desencadear? Uma insatisfação da classe trabalhadora, das entidades da saúde e da educação, por exemplo, dos defensores do BPC, que é um benefício para pessoas com deficiência e em situação de extrema pobreza. Ele quer dizer, que a Tebet quer desatrelar o salário. Isso vai gerar uma guerra na base de apoio do governo, ao mesmo tempo que vai ter uma guerra das classes dominantes contra o governo. Quando aconteceu isso no Brasil? Temos experiências históricas, inclusive algumas mais recentes, 2015.
2015, por que a Dilma escolhe o Joaquim Levy? Porque ela gostava dele? Não. O Joaquim Levy, quando foi escolhido para ministro da Fazenda em 2015, ele foi escolhido pelo Trabuco, presidente do Bradesco. Trabuco foi convidado para ser ministro da Fazenda, presidente do Bradesco. Ele nega e indica um funcionário dele, né? Um agente dele, que é o Joaquim Levy, para fazer um duro ajuste fiscal. Qual era a tática naquele momento? Ao ampliar a popularidade do governo ou ganhar o apoio das classes dominantes, contando que o apoio das classes dominantes fossem suficientes e necessários para a retomada da governabilidade, que já estava por um fim por conta das ameaças do PSDB na época golpista. Deu errado naquela época. Deu errado. Por quê? Porque teve greve de universidades em 2015. Lembra das greves de universidade em 2015? Desemprego dobrou em um ano. Nós tivemos uma brutal perda de apoio do governo na sua militância. E as classes dominantes, elas queriam um projeto que a Dilma não era capaz de entregar até por conta da história do próprio Partido dos Trabalhadores, que era o quê? Teto de gastos, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Então, mesmo fazendo as concessões que a Dilma fez, as classes dominantes falavam, você tem que conceder tudo. Se você não entregar tudo, a gente te derruba e bota alguém que entregue tudo. E foi isso que eles fizeram. A história parece se repetir. E nesse momento, Viário, nessa reunião de hoje, eles vão ter que tomar uma decisão. Assim, não há outra possibilidade. Ou eles vão ter que enfrentar as classes dominantes, e amanhã vai ter editorial da Febraban batendo no governo. O último foi apoiando a Haddad. Agora o próximo vai ser falando que o governo é responsável, vai quebrar o Brasil. Vai ter editorial do Estadão, da Folha. Vai ter Jornal Nacional falando que o Lula é um irresponsável, caso ele defenda os pisos. Ou ele vai ter que atacar os pisos e defender o teto, comprando briga com a classe trabalhadora, que vai ter que defender. Vai ter que defender os pisos. Aí não tem jeito, entendeu? O papel das entidades defensoras da saúde é qual? É defender a saúde, antes de tudo, né? O papel das entidades defensoras da educação é qual? Defender a educação, antes de tudo. A gente não pode perder uma conquista que está estabelecida na Constituição Federal de 1988. Ponto final. Então o Lula vai ter que definir isso. Ele pode, inclusive, fingir que não definiu. Há essa hipótese. Depois da reunião, eles fingirem que não definiram e suspenderem um assunto, deixar isso daí tudo para depois da eleição. Diria que a classe trabalhadora não pode permitir isso. Por quê? Porque enquanto a classe trabalhadora se cala, o mercado estará agindo 24 horas por dia, todos os dias, até a votação da PEC dos pisos. Ou seja, eles vão estar lutando politicamente todo santo dia sem a gente ver. Em reuniões, em eventos, em jantares. E nós vamos ficar calados? Não, a luta começou. Não adianta a gente achar que isso só vai, esse debate, se o Lula falar assim, esse debate só vai ser feito em novembro. Não, não existe isso. O debate não vai ser feito só em novembro. O que vai acontecer é que a esquerda vai se calar e só o mercado financeiro vai ficar fazendo debate até conseguir o que eles querem. Então tem uma luta travada quando o novo arcabouço fiscal foi aprovado, foi um erro da esquerda que apoiou isso, foi uma mentira, foi uma farsa. E eu queria deixar isso claro aqui, né? Eu acho que a gente chegou num momento muito crítico e tem uma crise contratada para o governo. Há uma crise contratada. Agora o governo vai escolher com quem essa crise e essa luta vai se dar. Com as classes dominantes, representantes do mercado financeiro e a grande imprensa patrocinada por esse mercado, ou com a saúde, educação, previdência e BPC, ou seja, com a classe trabalhadora. O governo vai ter que fazer essa escolha. Ele pode adiar o anúncio dessa escolha, mas essa escolha está sendo feita nesse exato momento agora na reunião. Decache, quando tu fala algumas palavras do tipo mentira, teatro, traição, tu está sendo literal ou tu estás fazendo um exercício de hipérbole para demarcar bem o que está acontecendo? No caso do Haddad é mentira. Matematicamente. Matematicamente é mentira. Matemática. É matemática. Matemática. Ele é mentiroso matematicamente. Eu sou militante político, mas eu trabalho na academia também. Né? Eu sou um pesquisador. Eu produzo ciência. Né, também. Tem isso. Então, a gente faz estatística, a gente faz matemática. Então, eu não posso vir aqui e ser negacionista da matemática. Concorda? Eu não posso vir aqui e ser negacionista. Ponto. Não existe possibilidade de ajuste fiscal para a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal. Eu reafirmo aqui, tá? Eu desafio qualquer um do Tesouro
a admitir o que eu estou falando. Qual uma ampliação, via ampliação de receitas, como a Haddad tentou vender até agora. Então, é mentira. Se é uma mentira intencional, por ignorância, ou premeditada, isso eu não sei dizer. Mas que a mentira é. Não estou fazendo nenhum tipo de hipérbole. É mentira, factualmente mentira. Agora, se ele está mentindo porque ele é ignorante, que ele não entende matemática, se ele está mentindo porque ele não viu as entrevistas dos secretários dele, eles fizeram uma reunião. Você vai ler aqui, ó, se eu posso te mandar 10 matérias do subsecretário dele, do secretário dele, falando o seguinte, olha, secretário de Tesouro, escolhido por ele, olha, o novo arcabouço fiscal é incompatível com o piso da saúde e da educação, eles têm estudos apresentados em relatório fiscal do Tesouro, eles têm estudos apresentados na LDO, tá? O Haddad pode não conhecer esses estudos. O Haddad, ele sempre que foi no Congresso, ele omitiu esses estudos. Ele omitiu. Ele foi perguntado pela deputada Fernanda Melchiona, por exemplo, em 2023. Ele omitiu, na verdade. Ele omitiu. Tá? Só que eles também mentiram em um determinado momento. Essa mentira ficou comprovada. Houve uma reunião de entidades ligadas ao Conselho Nacional de Saúde com o ministro Fernando Haddad na última segunda-feira passada. Houve uma reunião. Tá? Nessa reunião, eles enviaram um subsecretário do Tesouro. É Davi Ataíde ou alguma coisa assim. Esse subsecretário do Tesouro afirmou na reunião que não havia estudos para alteração de pisos para as entidades do Conselho Nacional de Saúde desse país, as entidades mais importantes da saúde. O subsecretário afirma isso. Tá? Isso está documentado. Essas entidades, elas deixam isso claro. Tem artigos também, com outras palavras, em alguns sites falam. Ele mentiu factualmente, porque inclusive os resultados dos estudos já haviam sido publicados. Então ele mentiu ou não? Mentiu. Isso é de contra a democracia. Ele mentiu. Ali não foi ignorância, foi mentira. Porque ele é responsável pelos estudos que ele nega existir. Tá bom? Então existem estudos que ele nega existir, e existam. Estudos anunciados na imprensa. Assim, isso é inadequado em uma democracia. Isso é desonesto. Por que eu falo que isso é desonesto, Viaro? Isso é muito grave. Por quê? Eu acho que o Haddad, ele tem todo o direito, ele e seus secretários, de falarem o seguinte. Eu acho que o piso da educação e da saúde no Brasil ele é muito elevado. Ele cresce numa taxa muito alta anualmente. E nós temos que reduzir essa taxa de crescimento de despesas. Eu concordo com isso? Obviamente que não. Obviamente que não, eu discordo totalmente. Mas ele tem o direito de falar isso. O que ele não tem o direito de fazer é negar que pretende fazer isso. Porque quando ele nega algo que ele está construindo, ele está sendo antidemocrático e autoritário. Ele está fornecendo informações para o mercado financeiro que não são compartilhadas com o conjunto da sociedade. Ele violou a democracia e foi autoritário quando ele aprovou o novo arcabouço fiscal por regime de urgência, sem passar nas comissões, porque nas comissões economistas sérios iriam desmascará-lo. Economistas sérios iriam desmascará-lo. Então ele não deixou passar pelas comissões e fez um acordo com Arthur Lira para obstruir o debate, para emendas não serem apresentadas ao novo arcabouço fiscal e ele ser aprovado em tempo recorde, direto no plenário, sem o devido debate na sociedade, nas universidades, nos institutos técnicos. Ele omitiu no debate do novo arcabouço fiscal que o novo arcabouço fiscal criaria a atual crise, é uma crise autoimposta pelo novo arcabouço fiscal, no qual os pisos da saúde e da educação precisariam ser revisados. Eu avisei isso, inclusive, a economistas colegas meus que escreveram colunas em jornais de grande circulação elogiando o novo arcabouço fiscal. Eu tenho posts acusando essa gente. Eu falei o seguinte, vocês estão omitindo da população elogiando o novo arcabouço fiscal os impactos no piso da saúde e da educação. E eles omitiram. Eles omitiram na imprensa, economistas ligados ao governo, omitiram. A Haddad omitiu isso no debate. A esquerda omitiu isso no parlamento, com exceção do PSOL, de parte do PSOL. Então, nós temos um problema muito sério de desrespeito à democracia. E essa não é a melhor forma de combater a extrema-direita. Haddad, ele é o responsável, o arquiteto desse projeto de forma alguma. Ele é funcionário
dos arquitetos desse projeto. É um projeto das classes dominantes. É a continuidade da ponte para o futuro que pretende desindexar gastos sociais, quebrar proteções sociais estabelecidas no nosso pacto de bem-estar social, que é embrionário e nunca foi cumprido no Brasil, mas que está na Constituição de 1988. Aliás, a Lei Complementar 200 do novo arcabouço fiscal, Lei Complementar 200 de 2023, ela deveria ter sido considerada inconstitucional. Por quê? Porque é uma lei complementar que torna a Constituição desse país inviável em relação aos mínimos constitucionais de saúde e da educação. Davi, quando falam que o Brasil é campeão em cobrança de impostos e corrupção, e que esse dinheiro público vai para o lixo, é levado pela corrupção, isso tem alguma coisa a ver com o mercado financeiro apoiar o corte de gastos? Como? Desculpa, Vero, estava... Quando falam muitas discussões públicas de que o Brasil é campeão em cobrança de impostos e campeão em corrupção, tá? Ou seja, que o dinheiro público ele acaba se diluindo nessa corrupção, nessa cobrança de impostos que não tem a contrapartida e o investimento. E isso está ligado com o fato do mercado financeiro apoiar os cortes de gastos? Claro, obviamente, perfeito. Eu acho que o seu ponto é essencial na formação do senso comum da população. Qual é o senso comum hoje? Se você pegar um Uber, sentar para conversar na mesa de um bar, qual o problema do Brasil? O Estado corrupto. Qual é a solução? Acaba com o Estado, privatiza tudo. Quem ganha com isso? Quem vai privatizar tudo, né? Então, nós temos hoje, no neoliberalismo atual, um pacto entre as esferas de prestação de serviços, por exemplo, de saúde e educação privadas, tá? E o mercado financeiro, porque isso tudo está financiarizado, isso tudo tem ação na Bolsa. Tá? Então, você tem um amplo processo de financiarização e mercantilização dessas áreas que, para avançar cada vez mais, para tomar tudo que vem pela frente, eles devem necessariamente criar um consenso social contra a saúde e a educação pública. Falando o quê? Que saúde pública é fonte de roubo para político, que educação pública é fonte de roubo para político, que é melhor privatizar para não ter roubo. Tá? Então, que aí os impostos altos são para sustentar esse roubo na saúde, na educação. Então, isso é uma ofensiva não contra o Estado, mas sim contra um Estado que seja provedor do bem-estar social, porque eles gostam de Estado máximo. Por que eles gostam de Estado máximo? Porque ao mesmo tempo que o Haddad está fazendo isso tudo com a saúde e com a educação pública, ele criou um projeto muito bem estruturado de parcerias público-privadas para a saúde e para a educação no Brasil com dinheiro público, com renúncias fiscais, que ele fala atacar, e com crédito do BNDES. Tá? Então, ele está atuando nas duas pontas. Um Estado forte para a criação de mercados na saúde e na educação, privatização via PPPs. Então, um Estado muito forte e gastador. E um Estado mínimo, pequeno, austero, na garantia de gastos sociais com saúde e educação. Né? Isso tudo eu estou falando do Haddad, pessoal, mas óbvio, tá? Quando eu falo do Haddad, a gente fala para agitar, para fazer propaganda. A culpa não é dele. Se não fosse ele, seria outro igual a ele. Não é uma questão de perversidade individual. Não é uma questão de subjetividade. É uma questão de projeto estrutural das classes dominantes. Como as classes dominantes hoje conduzem esse projeto no Brasil? Elas falam para o governo progressista: olha, se você não quiser brigar comigo e você sabe que eu sou forte, você vai conduzir o meu projeto. Se você não conduzir, eu vou recorrer à extrema-direita. E vou apoiar a extrema-direita contra você. Eles colocam a democracia sob ameaça. Eles sequestram a democracia nesse país, está sequestrada, viado. É isso. É esse o ponto. Eles falam o seguinte: para você avançar com um projeto neoliberal, usando mais ou menos assim, perspectiva de Gramsci e tal, você pode avançar com o consenso da classe trabalhadora, ou seja, você mobiliza os aparelhos ideológicos para criar um consenso no qual a classe trabalhadora aceite retrocessos
e defenda os retrocessos para ela própria, em benefício das classes dominantes. Então você tem que criar um consenso. Então, tá aí a Folha de São Paulo, o Globo todo dia falando isso tudo que você falou, que o Estado é corrupto, ladrão, que saúde pública não presta, tem que privatizar tudo. Tá? E o Haddad falando que tem que fazer isso mesmo, porque é responsabilidade fiscal e blá, blá, blá. Margaret Thatcher falava que não é uma questão de escolha, é a única alternativa, que é a rutina, né? Não há alternativas, a alternativa é cortar tudo, destruir tudo. Bom, mas nem sempre isso dá certo. Nem sempre as classes dominantes conseguem executar o seu projeto, principalmente num neoliberalismo tão agressivo como é o de hoje, o capitalismo tentando recompor suas taxas de lucro como é hoje, eles podem recorrer à coerção. A coerção, a suspensão da democracia. Caso eles não consigam um plano, esse plano alternativo, eles vão por outro plano, que é outra carta na manga que eles têm, que é extrema-direita aplicando essas medidas com base na repressão, no autoritarismo, na suspensão da democracia. Tá? Então, eles colocam essas duas possibilidades na mesa. Eles falam assim, olha, ou é o Haddad fazendo o meu projeto, e ele que se vire para fazer isso, buscando consenso social, aí eu apoio ele e apoio o governo, ou eu vou apoiar a extrema-direita para fazer isso com golpe, com Tarcísio de Freitas, seja lá como for. Mas isso vai ter que ser feito. Mas a gente não fica dessa forma de mãos atadas, do tipo, ou faz o que o Haddad está fazendo, ou a outra alternativa vai ser pior, e não há uma terceira possibilidade? Perfeito, esse é o ponto. Perfeito, exatamente. É isso que eles querem que a gente acredite, que não há uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? É a guerra, é o enfrentamento. E é fácil? Não, é complexo. É dura. É dura. Tem mortos e tem feridos numa guerra dessas. A gente pode ganhar ou perder, entendeu? A gente pode ganhar ou perder, inclusive a gente pode perder. Se a gente perde a guerra, se de fato, a gente pode perder a guerra, a gente pode ser ameaçado, a gente pode ter crise no Congresso, pode. Mas a guerra está colocada, Viaro. É aquela história, sabe? Que não adianta mais fingir que não há uma guerra de classes no Brasil. Não adianta fingir. Perfeito? E a hipótese de que essa guerra de classes não existe, que é possível conciliar com essa gente, ela é negacionismo da política. É negar a política. É negar a realidade concreta. É o oposto de ser pragmático, é o oposto de fazer a grande política. Né? A terceira possibilidade, ela nunca se inseriu do ponto de vista estratégico da governabilidade do governo, que é o quê? É o que o Petro faz na Colômbia, o presidente da Colômbia, por exemplo. Né? Seria o quê? O presidente Lula pegar agora e falar assim, não, o que vai acabar é o teto de gás do Haddad. E os pisos vão ser mantidos e eu vou fazer expansão de gás social nesse país. Porque eu fui eleito para isso. E é aguentar a pressão da Globo, a pressão do mercado financeiro, vai ter explosão de câmbio, então vai ter pressão na inflação. O Campos Neto vai subir a taxa de juros porque o câmbio desvalorizou, a inflação subiu. Então a gente vai ter um movimento, óbvio que vai ter. Eu não estou negando, eu não estou falando que é fácil essa terceira opção, percebe? Vai ter enfrentamento no Congresso denunciando o governo Lula de responsável, e ele vai ter que chamar quem? A militância da educação, a militância da saúde, o povo para a rua para mostrar que tem força nesse enfrentamento, fazer o enfrentamento, sabe? A conjuntura, na verdade, a estrutura que determina essa conjuntura, ela não permite uma conciliação. Não há uma conciliação entre piso e teto possível. Há piso ou teto. Essa é a manifestação mais clara do limite que é. E há como negar isso? Estou mostrando que nesse caso é um caso específico que eu estou mostrando. É um caso específico, tá? É uma manifestação específica, é a contradição entre piso e teto, tá? É uma contradição que se resolve destruindo um ou outro. Tá? Eu acho que essa foi a mais clara possível. E tem muitas outras. Negar essa contradição como alguns tentam, para mim, é negar a política. Esse enfrentamento está dado. Agora, a pergunta é, essas duas hipóteses primeira que eu falei, que é um projeto neoliberal progressista ou um projeto neoliberal autoritário, nesses dois rumos as classes dominantes ganham, destroem direitos, nem isso.
Aí a gente vai ter que falar o seguinte, a gente prefere neoliberalismo progressista que destrói direitos, mas mantém alguma coisa ali de razoabilidade. A gente vai ter que se contentar com isso. Isso é insustentável. Isso é insustentável também, porque em algum momento a classe trabalhadora vai falar, meu irmão, chega de apanhar e vai. E aí a extrema-direita vai ganhar força. Então vai ser um ciclo entre neoliberalismo progressista e neoliberalismo autoritário. A gente quer viver assim, nesse estado de coisas onde a classe dominante ganha sempre, nessas transições cíclicas políticas de neoliberalismo mais ou menos autoritário, mais pelo consenso ou mais pela coerção, a gente vai querer continuar nisso ou a gente vai enfrentar as classes dominantes um projeto alternativo conforme foi eleito nas urnas e assumir que a gente vai ter muitas batalhas perdidas quando a gente entrar numa guerra dessas. Uma guerra dessas é uma guerra de múltiplas batalhas. Nós vamos ter muitas frentes de batalhas. Né? E vamos ter derrotas. Vamos ter derrotas. Óbvio que vamos. Muitas derrotas. Acho eu estou falando de fora, óbvio, que a única alternativa que cabe para a classe trabalhadora, para os partidos que dizem defender a classe trabalhadora, para as entidades que defendem a saúde, para as entidades que defendem a educação, a previdência social, para os movimentos sociais, não cabe escolher entre o tipo de neoliberalismo, mas cabe enfrentar. Por que cabe enfrentar? Porque a guerra está dada. Eles estão enfrentando a gente. Eles estão fazendo guerra. Eles estão dando tiro na gente. Nós estamos sendo enfrentados. Aí a gente vai ficar só tomando tiro, sem reagir? Né? Então é isso. Uma fala importante de Davi Decati, são 11h35. Eu vou chamar para cá a Thalita Sotero para ler os superchats, as mensagens, conversar com a comunidade e a gente encaminhar aqui a despedida do Davi, porque nós temos ainda muita coisa da meta para bater e temos outro giro de notícias para fazer também. Thalita. Bom, Júlio César Beraldi comenta, Decati, você esquece do ganho de produtividade. Eu vou lendo os comentários, Davi, aí se você quiser fazer uma intervenção, um comentário, tá? Só me interromper, por favor. Rosemary Rocha, Davi, e se zerarmos a taxa de fecundidade? Decati, você não precisa ofender o Haddad, diz aqui o Júlio César Beraldi. Ricardo Castro, parabéns, Decati, você é a verdadeira esquerda. Márcia Cruz, o sonho de Haddad é ser o novo FHC, o príncipe. Renato R. Guerra, sonho do Lula sempre foi transformar Haddad em um novo FHC. Gildo Coelho Bastos, abraço a todos. Análise lúcida e perfeita do professor Davi Decati. Uma aula. O governo não está negociando, está entregando tudo ao Centrão e Caverna. Esses, então, foram os comentários. Caterva, desculpa. Caterva. Isso. É isso. Se tu puder, Davi, fazer um apanhado geral de tudo que tu anotou aí, que a gente está com o nosso tempo um pouquinho estourando também. Perfeito. Vou ser bem rápido. A taxa de fecundidade, eu acho que não tem relação com esse debate, né? Hoje os pisos eles crescem, independente da taxa de fecundidade, né? Atrelada à receita. Não acho que essa seja uma saída, né? Pelo contrário, né? Você tem que ter. A gente tem uma população envelhecendo e poucos jovens, então você tem um desequilíbrio demográfico que exige a ampliação da taxa de fecundidade, em algum sentido, né? O que a Tebet deve estar fazendo é aumentar. O que a Tebet quer fazer, quando ela quer mexer no BPC e na aposentadoria, a proposta dela é desatrelar do mínimo e corrigir só pela inflação. Se a proposta dela estivesse valendo desde 2003, eu fiz o cálculo, tá? Hoje, a Previdência Social, o BPC, estariam pagando R$850 frente a um salário mínimo de 1.412. Então, essas pessoas iam morrer mais cedo, necessariamente, morrer de fome, talvez, né? Pegando empréstimo com a Crevisa, ela não ia ter nem o que comer, ia morrer mais gente mais rápido. Talvez seja isso, matar os velhinhos. Né? Porque, pô, é uma miséria. Alguém acha que R$850 seria razoável para um idoso ou para uma pessoa com deficiência de situação de extrema pobreza sobreviver? Não, né? Então, essa proposta da Tebet é perversa, né?
ela torna a vida do idoso quase impossível nesse país. Quase impossível. Em 2 décadas, né? Porque isso é uma deterioração gradual. Em 2 décadas seria um inferno ser idoso nesse país. Eu não estou ofendendo o Haddad que está ofendendo quem luta pela saúde e educação. O Haddad está ofendendo a democracia quando ele esconde os fatos que eu apresentei aqui. Nós estamos reagindo às ofensas dele. Tá? Eu tenho muita segurança em falar isso. Alguém comentou no chat que eu estou falando isso sem dar o direito de defesa ao Haddad. Não, nós falamos isso em várias comissões e ele se nega a responder. Várias comissões, o pessoal, pela deputada Fernanda Melchiona, pela deputada Sam, pelo deputado Tarcísio Mota, nós questionamos isso várias vezes e ele nunca respondeu. Nunca. Ele nunca responde, nem ele nem seus representantes. Eles omitem a informação. Eles negam que tem a intenção. Então, eles estão desrespeitando e ofendendo a democracia e a verdade. Coisa que eles não fazem com o mercado financeiro quando eles estão em um jantar com o CEO do Santander, falando sobre o piso da saúde e da educação, assunto sobre o qual ele não fala com as entidades da saúde e da educação. Né? Então, quando ele não se reúne com a saúde e da educação para falar de pisos, mas se reúne com o CEO do Santander, quem está ofendendo a saúde? Quem está ofendendo a educação é ele. Isso é uma ofensa. Quando o Campos Neto faz isso, a gente fica revoltado, não é? Agora o ministro da Fazenda pode fazer isso. Discutir saúde e educação com o CEO do Santander. O CEO do Santander é especialista em saúde, ele quer o bem da saúde pública do Brasil. E ele não receber a militância, as entidades mais importantes desse país para tratar dos pisos da saúde e da educação. Isso é respeito à democracia? Isso não é. Isso é uma ofensa. Então, o que eu estou fazendo aqui é o mínimo. É respeitar a democracia. E se isso implica ou parece uma ofensa ao Haddad, enfim, faz parte, tá? De novo, não é culpa do Haddad. Não é um indivíduo Haddad. É um projeto estrutural que ele é funcionário, que ele conduz, que ele é um gerente. Eu agradeço muito ao Gildo aí, né, as mensagens também de apoio. Eu sei, pessoal, eu tive muito custo político. Eu tive muito custo pessoal e individual de estar falando isso há 1 ano e meio, que essas coisas iriam acontecer agora, tá? Eu tive todos os custos políticos possíveis. Perdi muitas amizades, tá? Tive muitas restrições políticas e muitos desafios políticos no meu campo político, tá? Então, eu tive um custo enorme político para fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu acho que eu, como militante, como um economista comprometido em apresentar fatos para a sociedade e defensor da democracia, no qual considero que a sociedade deve ter acesso a esses fatos que influenciam no seu dia a dia e decidir se querem ou não os pisos, se querem ou não um teto, eu vou continuar absorvendo esses custos, inclusive as ofensas possíveis que apareçam. Faz parte, as ofensas no chat, elas são muito menores do que as que eu enfrento fora, dentro dos espaços públicos. São muito menores. Para mim já é tranquilo isso. Já me adaptei a esse tipo de constrangimentos, de contradições que aparecem, né, nesse tipo de posicionamento. Eu agradeço muito aí a audiência, a quem concordou, a quem não concordou. Isso faz parte do debate democrático, deveria ser assim. E o Haddad deveria falar que eu estou errado e que os pisos são ruins. Ele deveria falar isso, tá? Ele não deveria negar que há esse debate. Isso que é antidemocrático. Mas eu acho super razoável ele se posicionar falando por que os pisos no Brasil são muito altos e se gasta muito com saúde e educação. Ponto, ele deveria fazer isso, como a Tabata Amaral faz. Ela é mais justa nessas coisas do que ele, por exemplo, que ela assume um lado, claro, ou o Partido Novo. Né? É difícil quando você mente. 11h40, 11h42 minutos. Eu me despeço do Davi.